Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje na 10ª aula quero falar sobre controle de fluxo de programa. Nas aulas anteriores eu apresentei como trabalhar com funções de um ponto de vista bastante simples. Se você não se sente ainda à vontade, é aconselhável que você volte, reveja aquelas aulas para depois dar continuidade a partir desta aula. Nesta aula, nós vamos ver os seguintes temas: desvio condicional indireto, desvio condicional direto e um desvio condicional combinado, onde eu posso estar combinando a forma indireta com a forma direta. E vamos aplicar também alguns exercícios de fixação para melhor entendimento dos novos recursos que estão sendo apresentados. Vamos falar agora de desvio condicional indireto do ponto de vista da programação funcional. Desvios condicionais são situações que ocorrem em programação de computadores, seja imperativo ou descritivo, a partir da tomada de decisões. Essas decisões são definidas sob a ótica da existência de certa condição, e toda condição, do ponto de vista computacional, é uma relação lógica. O desvio condicional, que nós chamamos de indireto, também é chamado de correspondência de padrões. Aliás, eu estou chamando aqui de desvio condicional indireto por uma questão didática, mas ele é conhecido profissionalmente como correspondência de padrões, ou o seu termo equivalente em inglês, pattern matching. É uma estratégia em que se define um conjunto de linhas de ações com o objetivo de desviar a ação do fluxo de certa operação do programa, realizando a operação que está à sua frente e encerrando a execução da função imediatamente. A condição ou condições de uma série de correspondência de padrões é conhecida como definição de guarda. Eu defino as guardas que vão controlar o acesso à execução da função. Considere como exemplo a definição de uma função chamada adição com os argumentos x e y, que apresente o resultado da soma de dois números diferentes de zero. Caso um dos valores seja zero, o retorno deverá ser o argumento diferente de zero que foi informado. Caso ambos os valores sejam zero, deve retornar 9.999. É claro que este exemplo é um exemplo didático. Oficialmente não usaríamos este tipo de concepção. Observe em português funcional a definição dessa função. Então veja que a função chama-se adição, recebendo os argumentos número e número e retornando como resposta um número. Na segunda linha está escrito o seguinte: se for informado para o primeiro argumento o valor 0 e qualquer valor para y, volta y. Se você informar para o primeiro argumento um valor qualquer e um 0, volte o valor qualquer, o x. Se você informar 0 e 0, deve ser retornado 9.999. Observe que cada uma dessas linhas estabelece um nível de condição. É uma condição que é indireta. Se ocorrer esta situação, o resultado à sua frente é retornado e a função é encerrada. Se você não forneceu o valor 0 para o primeiro argumento, nem para o segundo, nem para ambos, ocorrerá então a soma de x mais y. Veja agora este código em linguagem ROP e vamos aproveitar este momento para executar esta aprendizagem em ROP. Na linguagem ROP, escreva o código da função adição, observe os seus detalhes. Agora vamos fazer os testes. Se eu entrar adição de 2 com 3, o resultado será 5, isso está correto. Se eu solicitar a adição de 9 com 0, e acionar Enter, ele volta 9. Mas veja que esse 9 voltou não porque ele fez 9 mais 0. Ele voltou esse 9 porque o segundo argumento é 0, então deve ser voltado o primeiro argumento, que nesse caso é o x. Veja que, usando esta guarda, usando esse conceito de decisão, eu tornei a função mais rápido, pois eu não precisei executar a soma dos valores 9 e 0. Ao detectar que houve a informação de um valor 0, o valor 9 foi retornado automaticamente. Vejamos um outro teste. Adição de 0 com 8. Retornou 8. Mas se eu chamar a adição de 0 com 0, o retorno é 9.999. Linguagens que dão suporte ao paradigma declarativo funcional quando encontram na correspondência de padrão uma ação prevista e definida na guarda, como por exemplo 0,x,
x,0 ou 0,0 não avaliam as demais linhas da função. Ao encontrar uma correspondência, ela executa a ação à sua frente e encerra a operação. Isso proporciona maior velocidade na execução das operações. Este comportamento ele é chamado de avaliação preguiçosa, ou lazy evaluation. Por quê? Na hora que ele encontra uma ação, faz essa ação e descarta as demais. Isso traz maior agilidade na execução dos programas, das funções. É isso que faz com que as linguagens funcionais sejam muito mais rápidas que as linguagens imperativas. A guarda ela é estabelecida a partir de uma sequência de cláusulas condicionais, onde à esquerda do símbolo de asserção eu deixo a guarda e à direita do símbolo de asserção eu deixo uma expressão, indicando a ação a ser executada pela função. Para o funcionamento do efeito na definição de guardas é necessário que as cláusulas condicionais das correspondências de padrão sejam formadas por expressões lógicas e que os resultados dessas expressões sejam do mesmo tipo dos dados informados como argumentos junto à função. Caso você não siga essas orientações, você vai ter um problema na execução do seu código. O objetivo da definição de guardas na correspondência de padrões é facilitar a legibilidade no uso de múltiplas condições. O desvio condicional indireto ele tem por finalidade agilizar o tempo de execução de uma função, como eu já comentei. Se cada uma das correspondências é atendida, o processamento é direcionado, efetuado e encerrado. Vejamos agora o desvio condicional direto, que é bastante popular em diversas linguagens de programação. O desvio condicional direto ele ocorre com o uso explícito de tomadas de decisões compostas, com a finalidade de controlar o fluxo de ação de certa função. Isso vai ser realizado com o uso dos comandos se, então e se não. Depois do comando se eu coloco uma condição. Após o então, eu estabeleço a ação que vai ser executada se a condição for verdadeira, se a resposta para ela for sim, e após o se não, eu coloco a ação que será executada se a resposta for não, se ela for falsa, para a condição estabelecida após o comando se. A forma escrita se, então, se não, pode ser escrito também de forma dividida. Eu posso pôr o se numa linha, ou então numa outra linha, e o se não numa terceira linha. No entanto, o fato de eu escrever 3 linhas não significa que são 3 linhas de código para o programa. Para o programa continua sendo apenas uma única linha. Como exemplo de uso para tomada de decisão direta, considere a definição de uma função chamada par, que ao receber um conteúdo vai dizer se o valor é ou não par. Se ele for par, retorna verdadeiro, se o valor não for par, retorna falso. Observe neste caso a função chamada par, a qual recebe um valor numérico como argumento e devolve como resposta um valor lógico. Definido então o argumento n como variável para indicar o número par, eu vou verificar o seguinte: se o n de mod 2 for igual a 0, ou seja, se ao dividir n por 2 eu obtiver o resto 0, o retorno é verdadeiro, se não, o retorno é falso. Observe esse código na linguagem Hopi e veja agora este código sendo executado na linguagem Hopi. Um detalhe, em Hopi, o parênteses que eu usei ali após o se não é necessário. A palavra verdadeiro é interpretada como true e a palavra falso é interpretada como false. E o tipo de dado lógico é chamado de trueVal. Há implementações de Hopi que colocam esse dado como bool, mas trueVal é a definição oficial primária da linguagem. TrueVal é a indicação de true value, ou seja, a possibilidade de ter um valor verdadeiro, porque a condição, quando ela é definida, primeiro foca o valor verdadeiro. Na ausência do valor verdadeiro, é então obtido o valor falso. A prioridade é sempre para o valor verdadeiro. Vejamos então este código sendo executado em Hopi. A partir do ambiente Hopi, copie o código da função par e vamos fazer então alguns testes. Par. Vamos colocar o valor 9, ponto e vírgula, sendo um argumento não precisa de parênteses.
Aciono o Enter e ele me respondeu false, dizendo que false é um tipo de dado true. Agora eu vou pôr par usando o valor 8 e ele me retorna true, dizendo que par 8 é um valor par. Já que fizemos uma função para detectar número par, vamos também fazer uma função para detectar número ímpar. A diferença entre a função par e ímpar é que na função par eu pergunto se o n mod 2 é igual a 0 e para o ímpar eu pergunto se o n mod 2 é diferente de 0. Em português funcional, para representar diferente eu uso o sinal maior que e menor que juntos. E na linguagem Hopi, para representar a diferença, nós usamos a barra de divisão em conjunto com o símbolo de igualdade. Isso em Hopi significa diferente de. Vejamos então a função ímpar sendo executada dentro do ambiente Hopi. Junto ao ambiente Hopi, copie ou escreva a função ímpar. E agora vamos fazer o teste. Vou chamar ímpar usando o valor 9. E agora ele diz que 9 é ímpar, então é true. True. Vejamos então, verificar se 8 é ímpar. Ímpar de 8 e é false. Então, nós temos aqui agora as funções para detectar se o valor é par ou ímpar de uma maneira bastante simples. A partir do conhecimento que eu tenho, que eu posso tomar decisões de forma indireta por correspondência de padrões, ou de forma direta com o uso de um comando se, então, se não, ou seu equivalente em Hopi if, then, else, eu posso combinar esses recursos e obter um poder funcional ainda maior. Então vejamos. Os desvios condicionais diretos e indiretos podem e devem, quando necessários, serem combinados. O uso de desvios condicionais combinados formam uma estrutura de controle lógico bastante aprimorada na elaboração de funções que são mais inteligentes. Por exemplo, olhe essa função chamada valor. Se a função receber um argumento chamado 0, ela retorna 0. Se ela receber um argumento 1, ela retorna 2. Qualquer valor diferente de 0 e de 1 que for maior que 1 e menor que 9 vai apresentar esse valor multiplicado por 5. Caso contrário, vai mostrar esse valor dividido por 5. Vejamos então que essa função escrita em Hopi possui o seguinte significado. Observe que o operador lógico de conjunção, o E, no português funcional, está sendo usado na linguagem Hopi como AND. As demais operações são equivalentes e já são conhecidas. Então vamos ver esse código sendo executado dentro do ambiente Hopi. Assim que você escrever o código dentro do ambiente Hopi, vamos fazer o teste. Eu vou chamar valor 0, ponto e vírgula, e ele volta 0. Se eu uso valor 1, ponto e vírgula, ele volta 2. Esses dois testes foram controlados pela correspondência de padrão, pelas guardas. A terceira guarda é verificar qualquer valor diferente de 0 ou de 1. Então veja, se eu colocar um valor maior que 1 e menor que 9, ele multiplica esse valor por 5. Então vejamos, valor 5. E o resultado é mostrado como 25, porque 5 é um valor maior que 1 e ele também é menor que 9. Vamos fazer agora o teste usando o valor 10. O valor 10 vai ser dividido por 5, 10 dividido por 5, o valor retornado é 2. Mas agora pode aparecer na sua mente a vontade de entrar um valor negativo na linguagem Hopi e você vai ter uma triste surpresa, porque valores negativos geram erros de argumento. Ele disse que ele não consegue trabalhar com o sinal de subtração, porque o sinal de subtração não é um número. E quando nós fizemos a função, nós estamos dizendo ali que o primeiro argumento é um número e não um sinal operacional de expressão aritmética. Para trabalharmos com valores negativos em funções, nós temos que usar um pequeno truque na linguagem Hopi. Por exemplo, eu entro 0 menos 9, coloco o ponto e vírgula e aciono o Enter e ele retorna o valor menos 9. Então eu vou ter que usar esse artifício para a função valor. Então valor, aí eu tenho que abrir o parênteses, porque eu estou colocando alguns caracteres, então 0 menos 9, para que ele entenda que esse valor é menos 9 e aciono o Enter. Após a entrada do valor menos 9, ocorre então a divisão
de menos 9 por 5, porque menos 9 não está entre a faixa maior que 1, menor que 9, para ser multiplicado por 5. Vamos acionar aqui o comando display, só para vermos o conteúdo desta aula. E na sequência vamos salvar este conteúdo como save aula 10, para termos isso guardado para uso futuro. Acione ponto e vírgula, Enter. Vamos agora à parte que envolve os nossos exercícios de fixação. Temos 4 exercícios que serão corrigidos nas próximas 2 aulas. Primeiro exercício, criar a função min de mínimo, que recebe 2 argumentos e deve apresentar o menor valor entre os dois. No exercício 2, nós vamos fazer a função max, que recebe também 2 argumentos e deve retornar o maior valor entre os dois. No exercício 3, criar uma função chamada sinal, que retorne o valor menos 1 se x for menor que y, que retorne o valor 1 se x for maior que y, ou que retorne 0 se x for igual a y. No quarto exercício é para criar uma função chamada ABC, que retorne 1 se o argumento for 0, 2 se o argumento for 1, 4 se o argumento for 2, 9 se o argumento for maior que 2, ou 0 se o argumento for negativo. Para o desenvolvimento dessa aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com. Um grande abraço, obrigado por ter participado da aula, até a próxima!